ti me entrego, enfim. Fizeste o sacrifício na cruz por nós, por mim. Tu és meu Senhor, nutre meu coração. Em mim vive, ó Jesus, então eu viverei em ti. Viver por Cristo que se deu por mim, sofrendo na cruz angústia sem fim. O amor me impele a Cristo atender, seguir os passos com real prazer. Meu Salvador bendito, a ti me entrego, enfim. Fizeste o sacrifício na cruz por nós, por mim. Só tu és meu Senhor, nutre meu coração. Em mim vive, ó Jesus, então eu viverei em ti. Viver por Cristo onde eu estiver, fazendo em seu nome o que for mister, e pronto a sofrer a dura e pesar. Sem murmurar. Meu Salvador bendito, a ti me entrego, enfim. Fizeste o sacrifício na cruz por nós, por mim. Só tu és meu Senhor, nutre meu coração. Em mim vive, ó Jesus, então eu viverei em ti. Viver por Cristo, meu Salvador, andar sempre à luz do seu grande amor, levar aos perdidos a salvação, cumprindo alegria a sua missão. Meu Salvador bendito, a ti me entrego, enfim. Fizeste o sacrifício na cruz por nós, por mim. Só tu és meu Senhor, nutre meu coração. Em mim vive, ó Jesus, então eu viverei em ti. Eu vou orar por ela, irmão, tá? Ela teve que dar uma saidinha aqui rapidinho. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, grandioso Deus,
Louvado seja o teu nome. Aqui está o teu povo, Pai. Amém. Teu povo que ama o Senhor. Colocamos a nossa vida, o nosso coração à sua disposição, ó Pai querido, para que o Senhor cumpra em nós o teu querer. Amém. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos o caráter do teu filho. Queremos viver em unidade, em amor, e que o teu reino avance nesse mundo, Pai querido. E eu peço que seja com o irmão que vai passar a segunda hora, que o Senhor possa usar poderosamente mais uma vez, ó Deus eterno, irmão Devai, eu acho, não tenho certeza, mas coloco no teu altar, que o Senhor possa usá-lo, ó Deus, e que a palavra falada venha muito forte ao nosso coração e que possamos, ó Deus, viver a palavra que sai da tua boca. Amém. É isso que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, trouxe uma mensagem para vocês hoje que é muito importante para o nosso povo. Eu vou compartilhar aqui o PowerPoint. Todos aqui já ouviram sobre o alfa e o ômega da apostasia? Alguém nunca ouviu essas duas palavras? Fica à vontade se você nunca ouviu. A gente está aqui para aprender mesmo. Por isso que é importante esse estudo para nós, né, adventistas que queremos, desejamos, almejamos receber Cristo entre as nuvens. É muito importante compreender a história do nosso povo. Assim como Deus, né, sempre usou e usa a história do seu povo para nos orientar, para nos repreender, para nos direcionar, isso não para só no cânon, né? O povo de Deus, ele continua até agora. A história está sendo escrita. Mesmo que ali o cânon bíblico ele se encerrou em Apocalipse, e ele vem para nós completo, como necessidade de conhecimento de Cristo e do povo de Deus nas suas histórias antigas, o povo continua vivendo em Cristo. E coisas também acontecem. Quando analisa-se isso, por isso o espírito de profecia, ele continua existindo no meio do povo de Deus. Por isso é levantado profetas que nós vamos encontrando no decorrer da história do povo de Deus, e não é diferente no nosso tempo também. O espírito de profecia que se deitou sobre, né, Ellen White, nossa irmã, e nos preparou para receber a mensagem como nós a temos hoje, e hoje nós estudamos e buscamos também no espírito de profecia orientações e a condução de Deus para o seu povo, na preparação para a vinda de Cristo, ela também envolve a história do povo de Deus. E o alfa e o ômega da apostasia foi um nome dado a uma dessas profecias, a uma dessas histórias que ocorreram no meio do povo de Deus, ali com o início de todo o trajeto adventista, no surgimento desse povo que se intitulou adventista. A palavra adventista é uma palavra muito sugestiva, nós devemos muito usar ela, não podemos deixá-la de lado. Teve um tempo que no nosso meio da verdade presente acabou meio que se abandonando, ligando essa palavra à igreja. Não podemos achar somente que a palavra adventista é ligada à igreja. A palavra adventista é ligada ao povo que espera Cristo. Então, não vamos desistir dessa palavra, não vamos abandoná-la. O povo adventista, ele está além de uma instituição, ele está ligado diretamente ao céu. Enfim, toda essa introdução para nos preparar a esse assunto muito importante. Ele é um assunto bastante longo, tem bastante citações, a história ela é bem longa, e se você tiver alguma dúvida, muitas vezes eu falo bem rápido as informações que eu quero passar, tudo o que eu puder para vocês sobre esse assunto, para que você entenda completamente ele. Você pode erguer sua mãozinha, você pode fazer sua pergunta aqui no meio da mensagem mesmo, não tem problema, isso pode inclusive agregar as dúvidas de alguém que também pode ter a mesma dúvida que você, então não se preocupe em interromper para fazer perguntas, tá bom? Mas vamos avançar da maneira mais rápida possível para que a gente consiga ver aí todas essas citações, todos esses slides, todas essas histórias que nós vamos entrar nesse momento. Então, alfa e o ômega da apostasia, como
tudo começou. Em 18 de fevereiro de 1902. Então vamos aqui recapitular rapidinho a história adventista. Quando começa tudo? Mais ou menos ali em 1930 com Miller. Miller começa ali a estudar a profecia das 2.300 tardes e manhãs e começa a surgir um movimento que depois vai ser conhecido como movimento millerita. Sabemos da nossa grande decepção, 1844, sabemos da passagem do Santo para o Santíssimo. Vamos passar por tudo isso, vamos ter o estabelecimento agora de um povo que sobrou como remanescente da grande decepção, e você vai ter ali o surgimento, o nascimento do que hoje é chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia, com os nossos pioneiros. Onde estamos nesse momento? 1902. Ellen White ainda viva, Ellen White morre em 1914, ela ali recebendo ainda todas as visões, escrevendo seus escritos, escrevendo suas cartas, junto com todos os outros pioneiros. Nós vamos ter os estabelecimentos das instituições hoje que regem a Igreja Adventista, a Conferência Geral, nós vamos ter as comissões formadas, vamos ter as frentes evangelistas, o evangelho sendo agora avançado, expandindo por todo o planeta. Então, esse é o contexto histórico do que vem acontecendo com o movimento. 18 de fevereiro de 1902, acontece um evento irrisório que se torna importante através do que vai acontecer por causa dele. O sanatório, um hospital psiquiátrico de Battle Creek, uma cidade, onde esse Dr. Kellogg, ele era irmão, só por critério de curiosidade, esse médico Dr. Kellogg, ele era irmão do cara que inventou os sucrilhos Kellogg que existe até hoje. Aquele flocos de milho cheio de açúcar que é vendido com uma marca de tigre, né, nas prateleiras do supermercado, era irmão do Dr. Kellogg. Não me lembro o primeiro nome dele, mas é da família Kellogg também, e os sucrilhos leva o nome Kellogg. Ele era o diretor desse sanatório e ele pegou fogo. Ele era um homem muito inteligente, muito influente, muito poderoso, muito assertivo ali, muito ativo dentro do movimento adventista que está estabelecido nessa data de 1902. Kellogg, então, influente e respeitado no meio adventista, faz planos para a reconstrução deste sanatório que prestava um serviço de saúde pública ali para o povo de Deus, para o povo adventista e não adventista. Isso é contexto do movimento adventista, você trabalhar com a saúde, você trabalhar, né, não só com escolas, educação, mas também com essa parte de saúde, nós todos sabemos disso. Ele monta esse plano de reconstrução, começa a pedir ajuda para a Conferência Geral. Reparem que já existe uma Conferência Geral da Igreja, onde tem já um presidente, na época, o Daniels, e começa agora, Daniels, também participar desse movimento para a reconstrução desse sanatório de Battle Creek. Battle Creek é uma cidade muito importante para a história adventista. Então, Daniels sugere a Kellogg escrever um livreto sobre saúde e fisiologia, uma vez que ele era um homem muito entendido sobre isso. E usar os donativos da venda para a reconstrução do sanatório. Olha que inteligente, né? Essa sugestão para que você consiga captar recursos ali de maneira mais rápida, para que você consiga reconstruir aquilo que foi destruído pelo fogo. Enfim, esse é o nosso contexto de como começou tudo que nós vamos enxergar hoje. Então, 1902 mesmo, um comitê da Conferência Geral, então vai ser instituído um comitê da Conferência Geral designado para isso, e ele deu o nome de The Living Temple, o tempo livre, tempo vivo, que agora ele entregou para revisão, e na revisão o comitê da Conferência Geral não quis publicá-lo. Interessante isso. O que continha nesse livro, nesse livreto, que levou, né, uma conferência, ou melhor, um comitê designado pela conferência, onde o próprio presidente tinha dado a ideia de fazer esse livro, negar a publicação desse livro. Bom, vamos analisar uma das declarações. Essa é a declaração da página 29 do The Living Temple.
Agora suponha que temos uma bota diante de nós, não uma bota comum, mas uma bota viva. E que ao olharmos para ela, vemos mini botas se movendo pelas costuras, escorregando-se pelo calcanhar e espremendo-se até a biqueira, e escapando pelo topo. Muitas, centenas, milhares de botas, um exame de botas continuamente fluindo a partir de nossa bota viva. Não seríamos levados a dizer, existe um sapateiro dentro da bota? Então também existe na árvore um poder que a cria e a mantém, um fazedor de árvores na árvore. Marionete, fica à vontade. Oi, irmão Devai, antes de você terminar de ler, por isso que eu quero te fazer essa pergunta. Eu nunca entendi de verdade esse monte de botinhas saem de dentro da botinha. Aí, se você puder me explicar direitinho, para mim entender qual é a ideia disso. É um Deus dentro da botinha ou como é que é isso? Sim, seria parcelas desse Deus dentro da botinha. Vai ficar muito fácil da gente entender quando a gente chegar na ilusão panteísta que hoje é muito pregada através da deusa Gaia, que é, no agnosticismo, a deusa da natureza, que move tudo através da energia. É como que você tirasse a pessoalidade de um ser pessoal e você o colocasse através de energias. As botinhas são esse Deus. Vamos supor que não exista sapateiro, somente a bota, e o sapateiro é a própria bota formada por um monte de botinhas, vamos dizer assim. Resumindo em miúdos, você tira a pessoalidade desse Deus, isso é o panteísmo, você tira a pessoalidade desse Deus como um ser pessoal e você o coloca como uma energia. E você vai encontrar isso sendo aperfeiçoado, inclusive, na própria filosofia. Spinoza, ele falou sobre isso. Você teve outros filósofos que entendiam dessa forma. É bem próximo do agnosticismo. Como que a gente pode simplificar isso mais ainda? Vamos pegar, por exemplo, uma árvore. Uma bota ainda é um ser inanimado, né? Ele é um objeto, que foi ilustrado aqui por Kellogg, para vocês verem como o negócio começa a ficar confuso. É meio que impossível mesmo explicar um negócio que não tem explicação, né? Por isso que as coisas começam a perder-se o sentido. E vocês vão perceber onde nós vamos chegar com isso. Por isso que o alfa e o ômega, ele é tão grave, tão perigoso, e foi tão alertado por Ellen White, né? E por todos ali fiéis ao nosso Deus verdadeiro, ao Deus criador. A árvore, vamos compor ali ela como um ser vivo, ela tem suas células, ela tem sua formação, ao qual ela recebe a comunicação da vida. Então, Deus dá a vida à árvore por comunicação. Tudo foi criado por onde? Pelo poder da palavra. Nós, inclusive. Né? Em nós reside o Espírito, que nos promove a vida e nos torna alma vivente, dado através do sopro divino. Então, existiu a comunicação da vida a toda criatura, inclusive os anjos, tudo que possui vida, existiu a comunicação. Já falei isso uma vez em uma pregação. Deus não é um demiurgo. O que é um demiurgo? Ele não somente criou e foi embora. Criei e fui embora. Vamos usar o próprio exemplo da bota. Aqui. O sapateiro, ele faz uma bota e vende essa bota. Ele continua com essa bota? Não, ali só está impresso a assinatura dele, a produção dele. Ele continua sendo sapateiro fazendo outras botas. Isso seria um demiurgo, vamos colocar assim, em relação sapateiro-bota, né? Deus não é um demiurgo. Deus, ele continua com toda a criação, comandando isso. Mas não de forma panteísta, como vem sendo aqui colocado nessa declaração de Kellogg. Não são mini-deuses, essas botinhas que vão se entrelaçando pelas costuras e tudo mais, não são mini-deuses que estão ali em parcela energética, tirando a característica pessoal e única desse ser supremo e criador. Mas esse Deus, através de um poder que conduz, que compreende, que orienta, que controla, que protege toda a sua criação.
Tá confuso? Com certeza, ainda tá confuso. Porque a gente precisa da palavra de Deus para explicar isso. E vocês podem ver, estamos tentando explicar isso através de uma citação pagã, herética, que tira a pessoalidade de Deus. Olha que interessante isso. É impossível você explicar a verdade bíblica sem a Bíblia, sem a inspiração divina para isso. Então, isso fica evidente para nós quando você lê principalmente uma citação como essa. Vamos voltar um pouquinho. Eu sei que ainda está bem confuso. Vai melhorar. Não se preocupem em parar aqui a mensagem para perguntar, tá, meus irmãos? Podem parar aqui, igual a Marianete fez. Isso, inclusive, ajuda a gente a aumentar, né, a necessidade do que nós precisamos hoje de receber do pão do céu, tá bom? Vamos continuar. Vamos avançando aqui aos pouquinhos. O comitê se atentem bastante aos fatos cronológicos da história, tá? O comitê, então, ele lê, por exemplo, uma citação dessa e fala assim, tem coisa errada? Não é assim. Não tá encaixando. Igual a gente aqui, quando você ouviu isso aqui pela primeira vez, encaixou para você? Não, tá esquisito. Não tô entendendo. Não vamos publicar. Esse foi o primeiro consenso. Não foi um ataque direto àquela. Eles simplesmente não entenderam, não compreenderam. O negócio não encaixou, não fluiu espiritualmente. Agora imaginem você tomar essa decisão contra uma pessoa extremamente influente como Kellogg, produzindo algo que era extremamente benéfico. Imagine o protesto que isso gera do próprio Kellogg. Mas estamos fazendo isso pelo sanatório. Imagina o apelo emocional que se envolve através disso. Então, assim, foi realmente muito grave o que eles sentiram, o que eles encontraram. A própria condução da mão de Deus levanta isso na sensação desse comitê que leu o Livre em Temple. Agora vamos parar um pouquinho, vamos começar a ilustrar o panteísmo de novo, para a gente começar a entender os erros que vão começar a aparecer e que foram levantados no coração desses homens. O panteísmo clássico, do grego, pan, tudo, universo, theos, Deus, significa o universo com Deus e é definido pela crença ou percepção da natureza e do universo como divindade. Gaia, mãe natureza, energia, agnosticismo, tudo conectado através das energias, tudo mais. Quando você vai para o nível da ciência, você está trabalhando com um nível quântico, muita gente, muito ateu, né, acredita nisso, enfim, tudo isso é panteísmo. Para nós, muitas vezes, é trazido o alfa e o ômega como somente o panteísmo. Vocês vão perceber que não é só panteísmo. Existe algo muito mais enganatório, poderoso no seu engano, atrás desse panteísmo. Continuando a leitura, sua principal convicção é que Deus, ou força divina, está presente no mundo e permeia tudo que nele existe. O divino também pode ser experimentado como algo impessoal, como a alma do mundo, ou um sistema do mundo, as botinhas. O panteísmo também pode ser resumido como a crença que tudo é Deus, que é, no caso, o gnosticismo. Quem é uma grande influência do gnosticismo nos tempos modernos? Helena Petrovsky Blavatsky, uma pessoa bem usada pelo inimigo, tá bom? Esse é o Deus Pan, que vem a origem do nome panteísta, ele é o cuidador, ele não é o Deus gnóstico, ele não é o Deus da natureza, ele é o cuidador da natureza, porque o Deus panteísta não é uma pessoa, é uma energia, que depois vai começar a ser chamada de mãe natureza. Ele perde, inclusive, a sua característica masculina. Mas o panteísmo é representado, é trazido através desse fauno, é o nome dado a esse meio homem, meio bode, é um fauno que cuida da natureza. Se você reparar, em muitas cidades, existem, principalmente perto de igrejas católicas, eu cheguei uma vez a postar uma foto de Extrema, Minas Gerais, uma reforma de uma praça que teve lá na Praça Central, que é a Praça da Igreja Matriz, a foto, e lá em Paris também tem, não sei o nome de qual praça, lá numa praça famosa, a estátua, entre aspas, de Davi tocando a sua flauta.
Davi não tocava flauta na Bíblia. Quem toca flauta é Pan. Então você vai ver uma ligação direta com o panteísmo do fauno deus Pan, que toca flauta. Então você vai reparar, inclusive, que nessas estátuas que muitas vezes são direcionadas a Davi, não é Davi, é Pan, que é o cuidador da natureza, é o representante direto desse poder, dessa natureza. Ele vai ser, né, um símbolo, um antitipo do anticristo, da besta, tá bom? Desse anticristo que vem como um falso Cristo, como um falso Messias, como um falso Jesus, que representa esse Deus panteísta, essa energia que está acima de todos e de tudo. Porque o anticristo é o próprio demônio, e demônio representa, através do panteísmo, que não existe nada acima dele, somente a energia que ele possui, tá bom? Que ele é o representante. Esse é o mundo que Satanás deseja para ele, tá bom? Avançamos mais um pouquinho, então. É possível que o Dr. Kellogg não acreditava que Deus fosse uma força impessoal a permear o universo. Vamos levantar questões aqui, tá? Dr. Kellogg, ele fez por maldade, fez por... Não vamos cair no território do julgamento. Vamos trabalhar com frieza de raciocínio, com fatos. É possível que o Dr. Kellogg não acreditava que Deus fosse uma força impessoal, realmente. Ele poderia estar, inclusive, confuso naquilo que ele escreveu. Como eu falei, a gente não pode cair para o terreno do julgamento. Então, nós vamos criar hipóteses. Então, pode ser que ele acreditava que Deus fosse impessoal, pode ser que ele acreditava que Deus não fosse impessoal. O fato de que ele escreveu algo que não encaixava. Na declaração que nós lemos da botinha, ele destituiu a pessoalidade única do Deus Criador. Isso é um fato. Se ele cria nisso ou não, não é nosso julgamento. Porém, na declaração, é uma força impessoal que ele declarou, que ele escreveu. E ele colocou em xeque a existência física e pessoal desse Deus. Então, ele automaticamente ligou isso ao panteísmo. Percebam que na declaração ele não declara o panteísmo. Em nenhum momento, inclusive na sua defesa. Ele não declara o panteísmo. Vocês vão ver daqui para frente agora que vai existir uma revisão nesse livro. Então tomem muito cuidado, porque muitas vezes esse tema é apresentado para nós, principalmente pela igreja hoje, como sendo algo do panteísmo. Não é. Tudo se inicia com uma sugestão do panteísmo, mas não termina com o panteísmo. Comecem a perceber isso. Em 16 de março de 1903, tudo começa quando? 1902. Em 1903, Ellen White agora escreve. Ela se posiciona. E ela escreve para quem? Diretamente para Kellogg, repreendendo-o por suas ideias. Panteístas, nesse momento, sim. Porque ela está repreendendo o quê? Declarações como a da botinha, que nos dão a entender uma anulação da característica pessoal de Deus. Isso é panteísmo. Nesse momento, é panteísmo. Ela repreende isso. Você não está totalmente, Ellen White falando, você não está totalmente esclarecido sobre a personalidade de Deus, que é tudo para nós como um povo. Você praticamente destruiu o próprio Senhor Deus. Carta 300 de Ellen White. Avançamos. Em outubro de 1903, durante o concílio outonal do Comitê da Conferência Geral, Daniels, ainda presidente, recebeu 2 cartas de Ellen White denunciando especificamente os ensinos contidos no livro de Living Tempo, que levaram naquele momento o Dr. Kellogg a admitir que faria revisões em seu livro, removendo tudo que fosse de natureza teológica. Até esse momento em que não existiu a revisão, tudo que nós estamos discutindo é em relação ao panteísmo. A partir da revisão, vocês vão perceber que não tem mais nada de panteísmo. Tem algo muito pior. E é aqui que entra o engodo que, infelizmente, hoje em dia está sendo ensinado através do alfa e do ômega. Porque o ômega ele vem com uma natureza muito mais grave.
vem com uma natureza muito mais violenta, muito mais enganadora, porque o ômega é para nós, é para nos enganar. Quando é ensinado isso hoje em dia, só se destaca o panteísmo, não se destaca o que realmente é apresentado pós-revisionismo de Kellogg no Living Tempo, que é o que agora ele vai brigar para defender. Percebam que ele não defendeu o panteísmo, ele aceita a repreensão. E ele agora admite que precisa-se de revisões o livro. E ele se propõe, se compromete a remover o que era de natureza teológica. Então ele aceita a crítica, ele aceita a repreensão, ele aceita os erros panteístas. Então ele tira o panteísmo. O que vem depois? É o que nós vamos estudar hoje. Poucos dias depois, ele traz um novo olhar não panteísta. Então não caiam mais nesse engano. O alfa e o ômega não mais tem a ver com o panteísmo, a não ser nesse tempo de início, até a revisão do livro pelo próprio Kellogg. O panteísmo ele existe até a revisão de Kellogg. A partir daí não é mais panteísmo, vocês vão perceber isso. Poucos dias depois, então, ele traz um novo olhar e começa a defender seu livro. Agora sim, ele não aceita mais nenhum tipo de repreensão e ele vai defender isso até o fim. E ele vai ter adeptos na igreja que defendem isso até hoje. Nós vamos perceber isso daqui a pouco. Como pode ser contestado nesta carta que ele escreveu para Butler, presidente da Conferência Geral. Kellogg falando agora. Até onde eu entendo sobre a dificuldade encontrada no templo vivo é que a coisa toda pode ser resumida nesta questão. Declarações de Kellogg, tá? É o Espírito Santo uma pessoa? Percebe-se que não se está discutindo mais panteísmo. O que está discutindo aqui, meus irmãos? O Espírito Santo. Você diz que não. Ele está falando com quem? Com Butler. Então ele fala, ó, você está falando que o Espírito Santo não é uma pessoa. Então isso quer dizer que ele está falando que o quê no livro dele? Que o Espírito Santo é o quê? Percebem o contexto da carta. Eu tinha achado, olha só, Kellogg falando, eu tinha achado que a Bíblia dizia isto pelo fato de que o pronome pessoal, ele, é usado em referência ao Espírito Santo. A irmã White usa o pronome ele. Olha só, ele justifica o modo de pensar dele pela Bíblia e pela irmã White. E mencionou em diversos textos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Fato. Existem citações de Ellen White realmente dessa forma. Como o Espírito Santo pode ser a terceira pessoa e não ser pessoa nenhuma? Então ele está indagando Butler. Ele está acusando Butler de que Butler está errado. E ele certo, por achar que o Espírito Santo é uma pessoa. E ele justifica isso através da Bíblia e justifica isso através dos escritos de Ellen White, usando o pronome ele, quando a Bíblia e quando a própria senhora White usa esse pronome para mencionar o Espírito Santo. Ele está pressionando Butler. Porque, mais uma vez, o que aconteceu? Não aceitaram o livro. E o que nos leva a crer com essa carta? De que agora a discussão não é mais sobre o panteísmo, mas sobre a condição da pessoa Espírito Santo. Como o Espírito Santo pode ser a terceira pessoa e não ser pessoa nenhuma? É difícil para eu, Kellogg, enxergar. J. Kellogg para G. Butler, em 1903. Vamos fazer agora mais uma pausa. Na sequência das ações... Deixa eu aceitar aqui. A irmã aqui pediu para entrar. Vamos fazer aqui mais uma pausa na sequência das ações para entendermos o que está acontecendo em todo o seu contexto. Vamos resumir. Vamos sintetizar tudo que a gente viu até agora. Disseram para nós que o livro do Dr. Kellogg foi rejeitado por conter ensinamentos panteístas. Quem já estudou? Ou quem já ouviu falar sobre isso dentro da igreja,
por algum pastor adventista, ouviu que o livro do Dr. Kellogg foi rejeitado por ensinamentos panteístas. Se alguém ouviu alguma coisa diferente disso, por favor, eu gostaria de saber. Fiquem à vontade em falar isso para mim. Porque todas as vezes que na igreja eu entrei nesse assunto, eu recebi esse tipo de explicação dos anciões e dos pastores. Ah, o livro Living Temple, ele foi rejeitado porque tinha ensinamentos panteístas. Ponto. Nunca me explicaram que depois da revisão, o panteísmo deixou de existir e a discussão foi em cima do Espírito Santo. Pelo menos nunca para mim e para toda a minha família que é adventista. E que todos que indagaram o alfa e o ômega receberam esse mesmo tipo de explicação. Não sei se algum de vocês já também indagaram sobre isso, os pastores. Se fizeram, provavelmente receberam essa mesma orientação. Realmente nós vimos que aquela sua declaração do fazedor de árvores na árvore poderia conduzir a esse tipo de entendimento. Fato. Antes da revisão de Kellogg, que ele mesmo assume e se compromete a mudar, porque foi repreendido, e ele aceita, inclusive, que está errado, tudo que nós enxergamos no Living Temple é panteísta. Só que depois da revisão, e ele agora defende isso até o fim, não tem mais panteísmo, mas tem o quê? O que tem agora que nós não enxergamos mais o panteísmo? Enxergamos outra coisa. Vamos começar a colocar nome? Quando você coloca o Espírito Santo como uma pessoa, você tem agora um outro Deus. E aí você passa a ter uma trindade. Começar a colocar nome agora. Não é mais panteísmo, é trindade. É trindade. Dentro da característica do Espírito Santo sendo uma pessoa. Tá bom? Por enquanto é isso. Dentro dos fatos. A trindade ela envolve muito mais coisas. Mas também que existe um Deus pessoal chamado Espírito Santo. Isso não é mais panteísmo. Panteísmo era antes da revisão. Pós-revisão não é mais panteísmo. Então esse é o primeiro ponto que nós vimos. Ellen White repreende o Dr. Kellogg dizendo que ele praticamente destruiu o próprio Senhor Deus. Nisso num primeiro momento, antes da revisão, pelo panteísmo. E está mais do que claro de que o Ellen White repudiou completamente o tipo de ensinamento panteísta. Isso é um fato. Por enquanto, Ellen White só repudiou o quê? Pelo menos aqui no nosso estudo. O panteísmo. Pós-revisionismo, ela também repudiou? Vamos ver. 3. O próprio Dr. Kellogg afirmou que toda dificuldade gira em torno da personalidade do Espírito Santo. Agora já é pós-revisionismo. Não é mais panteísmo que nós estamos falando. Agora ele assume uma característica diferente de defesa, não do panteísmo, da botinha lá, da declaração da botinha e outras parecidas, mas sobre a condição de ser ou não uma pessoa, o Espírito Santo. Pois ele entendia que o Espírito Santo é um ser pessoal. Kellogg entendia que o Espírito Santo era um ser pessoal, separado do Pai e do Filho, a terceira pessoa da divindade, tal como Ellen White escreveu em diversos textos. Para o Dr. Kellogg, tudo estaria resolvido se as pessoas interpretassem os seus textos aparentemente panteístas, só que nós sabemos que agora não é mais panteísta, não como uma difusão energética do Deus eterno para o interior das coisas criadas. Isso é panteísmo. Mas sim como o Deus Espírito Santo permeando todo o universo criado por Deus. Isso não é mais panteísmo. A partir do momento em que você tem uma pessoa representando esse Deus e não mais uma energia, você tem quem? Deus Pan. O Deus Pan não é o panteísmo, ele só gerou um nome para o panteísmo. Porque lá no sincretismo pagão mitológico, não adianta a gente querer explicar, não tem explicação. E é por isso que essa confusão entra e deixa tanta gente bagunçada. Por isso que acaba com a espiritualidade, acaba com a ligação com Deus, acaba com a pessoalidade de Deus, o caráter de Deus. Vamos avançar.
Esse tipo de entendimento não poderia ser acusado de panteísmo, pois ele não entendia que o Espírito Santo fosse uma força ou poder impessoal, mas sim a terceira pessoa da divindade, pessoal, ou seja, uma pessoa divina, separada do Pai e do Filho. Isso não é mais panteísmo, isso é trindade. Então não podemos mais relacionar o alfa ao panteísmo. Esqueçam isso, meus irmãos. O alfa, ele começa com o panteísmo, mas ele não é o panteísmo, como nos ensinaram muitas vezes. E ensinam até hoje. O alfa não é o panteísmo. Alfa é a crença de que o Espírito Santo é uma pessoa separada do Pai, do Filho e divina. Esse é o alfa. Como os pioneiros reagiram a este entendimento por parte do Dr. Kellogg? Qual entendimento nós estamos falando aqui nesse momento? Do panteísmo? Não existe mais panteísmo no Living Temple. Ele foi revisado, lembram? Kellogg admitiu que estava errado. Ele revisou. Agora ele não admite mais, agora ele defende até o final. Mas o que ele defende? O panteísmo? Não. Ele defende o quê? A existência de um terceiro Deus. É isso que ele defende. Como que os pioneiros reagem ao entendimento do terceiro Deus? Lembram da carta para Butler? Daniels reagiu escrevendo uma carta para William White, filho de Ellen White. E o que o Daniels fala para o William White? Ele, Dr. Kellogg, disse que por todo o tempo tinha se preocupado em saber como explicar o caráter de Deus e sua relação com as obras criadas. Todo o tempo qual? Desde o primeiro Living Temple. Vamos colocar que existiram 2 Living Temples. O primeiro panteísta e o segundo não panteísta. O primeiro, que foi o que foi negado pelo comitê, e o segundo, que foi o revisado. Tá bom? Apesar de ser o mesmo livro, são livros completamente diferentes, defendem coisas completamente diferentes. Mas Kellogg fala, não, eu não estava defendendo coisas diferentes. Eu só quis em todo o tempo mostrar, explicar o caráter de Deus. Mas eu só me expressei errado na primeira vez, mas na segunda eu não me expressei mais errado, depois que eu revisei. E o que tinha na revisão, depois do pós-revisão, de que o caráter de Deus é representado pelo Deus Espírito Santo. Ele tem certeza, Kellogg, tem certeza de que crê apenas no que os testemunhos ensinam e do que o Dr. Wagner e o pastor Jones pregaram por anos. Olha, tá vendo onde ele se ampara? Ele começa a pegar textos fora do contexto, criando pretextos para defender aquilo que ele colocou no texto dele, no livro dele. Você vai ver algo parecido futuramente na igreja. Daqui a pouco eu mostro para vocês. O mesmo modo operandi de tirar texto do contexto para criar um pretexto. Os famosos compilados de Ellen White. Mas ele desconfiava, o que está em verde eu estou lendo, mas ele desconfiava que eles não expressaram o assunto de forma correta. Olha só. Não, ele não fugiu do que Ellen White falou, ele não fugiu do que Wagner falou, ele não fugiu do que Jones falou, só que ele acredita que Wagner e Jones não conseguiram expressar corretamente. E ele sim. E o que ele expressou? Que o Espírito Santo é uma pessoa. Uma terceira pessoa. Então ele afirmou, ele quem? Kellogg afirmou que suas antigas visões sobre a Trindade o atrapalhavam de fazer uma declaração clara e absolutamente correta. Fica um pouco confuso isso aqui, sim. Isso aqui é a Trindade que você traz do movimento protestante,
que tinha ali algumas diferenças da Trindade católica no momento inquisitório da Reforma Protestante. O que ele quer dizer aqui, que as visões dessa Trindade católica, que ficou como herança protestante, está tirando o foco do que realmente é a crença nesse Deus que ele não chamava de Trindade. Vamos tentar entender isso aqui, que ficou bem confuso. Quando existiu a Reforma Protestante, a Trindade ela continuou sendo a divindade dos protestantes, de Calvino, de Lutero, de Jerônimo, de Zwinglio. A formação das igrejas protestantes, metodista, batista, elas seguem o padrão da Trindade. No movimento milerita, a partir do movimento milerita que você tem um rompimento com as igrejas protestantes institucionalizadas, ali nos Estados Unidos, você tem agora esse povo que vai caminhar para a formação da Igreja Adventista, abandonando o conceito da Trindade católica que ficou como herança para o protestantismo. E isso é provado pela crença, pela carta, inclusive, que Kellogg manda para Butler, e o condena dele não crer na pessoalidade do Espírito Santo, porque os pioneiros não criam na Trindade. Eles anularam a Trindade, que foi herança católica para os protestantes, da Reforma Protestante. E, ao mesmo tempo, Kellogg agora ele fala assim, ó, esse preconceito que vocês têm com a Trindade católica está tirando de vocês, e tirou de Wagner, tirou de Jones, e tirou de Ellen White, tirou de todos os adventistas, pioneiros que não creem na Trindade, a capacidade de enxergar um dos preceitos da Trindade que é verdadeiro, que é o que eu estou falando aqui, que é o Espírito Santo sendo uma pessoa. É isso que ele está falando aqui, nessa citação, que ficou bem confusa, mas agora não é mais confusa para nós. Vamos ler de novo, agora que vocês entenderam a explicação. Vai ver que não ficou confuso. Então, ele afirmou que suas antigas visões sobre a Trindade o atrapalhavam de fazer uma declaração clara e absolutamente correta. Ele, inclusive, se coloca nessa situação. Eu deixei de crer na Trindade porque eu fui levado por um efeito manada dos adventistas que deixaram de crer, e eu não consegui enxergar que realmente era assim, como eu disse no Living Temple. E Marianete, fica à vontade. Queria só fazer uma pergunta, porque hoje a gente está vendo pessoas voltando para a igreja por entender que a Trindade hoje aceita pelos adventistas, demais evangélicos, é diferente da Trindade católica. E aí, nesse momento aí, ele entendeu o quê? Que a Trindade católica era diferente da Trindade que ele estava entendendo, é isso? Eu acredito que ele quis mais provar que o preconceito criado pelos adventistas em tirar a Trindade católica, que ficou como herança da explicação divina de Deus no protestantismo, impedia eles de enxergar o verdadeiro caráter de Deus, que para ele, nesse momento, é a existência de um terceiro Deus, que explicaria a condição de permanência de Deus em nós. É confuso. Existe diferença entre as duas? Irmãos, é complicado entrar nesse terreno, porque a forma de se explicar, por exemplo, quando você pega um padre católico explicando a Trindade, e você pega um pastor adventista explicando a Trindade, você tem praticamente a mesma história sendo contada de forma diferente. Você vai falar que é diferente? Se você quiser, sim. Você vai falar que é igual? Se você quiser, sim. Vou fazer uma analogia rápida aqui para vocês, para a gente, né, não atrasar muito, que é bem longo, né, os slides aqui. Vou contar duas histórias bem rápidas, tá? Um rei sonhou que estava perdendo todos os dentes da sua boca. Chamou todos os seus feiticeiros e profetas e sacerdotes e perguntou para eles, o que isso significa? Eles todos falaram assim, isso significa que todos os seus parentes vão morrer. Vocês
estão doidos? Vocês vão matar meus parentes, mata tudo esse povo aí, esses sacerdotes, esses profetas. Sobrou que era muito bom também em interpretações, chamou esse um lá, ele foi lá, e esse um que não tinha morrido, sabia que todos os outros tinham morrido, porque interpretaram o sonho de maneira correta, de que, né, sonhar que tinha perdido os dentes na boca é parente que ia morrer. Ele sabia que era assim, só que se ele falasse assim, ele ia morrer também, ele sabia disso. Então ele falou o seguinte: isso quer dizer, grande rei, que você vai viver mais do que todos os seus parentes. Não é a mesma história? Só que contadas de forma diferente. Quando você pega uma explicação da Trindade por um pastor adventista, você pega a explicação da Trindade por um padre católico, é igual contar a história que eu acabei de contar para vocês. Aí vai do que cada um quer crer. Você pode, sim, se amarrar em argumentos dizendo que as histórias são diferentes. Como você pode tentar mostrar contextos fora do contexto de que as trindades são diferentes. Porque você se atém na forma de contar a história. Mas como então não ser enganado? Fatos. É aonde a gente quer chegar. No ômega. Por isso o ômega tem uma natureza mais violenta que o alfa. Porque por enquanto nós estamos no alfa. O alfa é mansinho, vamos colocar assim. O alfa é mansinho. Vamos avançando? Alguém levantou a mãozinha, não vi quem foi? Podemos avançar. Se alguma coisa tiver escrita, meus irmãos, deixa eu ver aqui, a irmã Ana. Irmão Luiz, eu sempre pensei que a apostasia alfa começou com o panteísmo e termina com a trindade. Ou será que o ômega termina exatamente como começou, com a trindade? Vamos entender. Essa é a ideia. Vamos entender. Eu acredito que ainda não tem o ômega formado completamente. Ainda tem muito mais coisa para vir do ômega. Mas vamos tentar entender. Mais para frente a gente vai entrar no ômega, daqui a pouquinho. Vamos continuar, então. Então ele afirmou que suas antigas visões sobre a Trindade o atrapalhavam de fazer uma declaração clara e absolutamente correta, e que por um certo momento que ele creu na Trindade, conseguiu ver bem claramente onde estava toda a dificuldade e achou que agora podia resolver a questão satisfatoriamente. Então ele declara que voltou a crer na Trindade. Qual Trindade? Na dele agora. Mas tem diferença? Não. Pelo menos na minha opinião, não tem. Ele me disse que agora crê em. Lembrem de quem que é a carta de Butler para quem? Para o William. Ele me disse, ele quem? Kellogg me disse que agora crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lembram que é Butler escrevendo para William? Não percam os autores, os coautores, remetente e destinatário, para a gente poder entender o raciocínio deles. Aqui nas cartas estão impressas os raciocínios desses homens, para a gente entender o contexto da história. Então ele me disse, ele quem? Kellogg me disse, para quem? Para Butler, e ele está contando para quem? Para William, através de uma carta que a gente está lendo agora. Ele me disse que agora crê. Quem está crendo em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Kellogg. E agora entende que é o Espírito Santo e não o Pai que preenche todo o espaço e todas as coisas vivas. Mas para que Deus? O Pai. Agora nós temos o Espírito Santo, ele que preenche. Denions para William White em 29 de outubro de 1903. Está vendo que em um ano aconteceu tudo isso? Quinto ponto de revisão que nós estamos. Butler respondeu à carta do Dr. Kellogg nos seguintes termos. Qual carta estamos falando? Da carta que o Dr. Kellogg acusou Butler de não entender nada e de que ele não crê no Deus Espírito Santo como uma pessoa e que ele está errado por isso. E ele se ampara nas citações de Ellen White na Bíblia pelo pronome pessoal ele.
Isso é o que está na carta do Kellogg para o Butler. Agora o Butler vai responder essa carta para o Kellogg. Não percam a cronologia, meus irmãos. Até onde a irmã White e você estão em perfeito acordo é preocupante. Porque ele usa Ellen White, através do pronome pessoal ele, para defender a crença dele. Butler fala, até onde vocês estão em perfeito acordo é preocupante, porque você pegou um texto fora do contexto e usou como pretexto. Eu devo deixar isso totalmente entre você e ela. Butler foi um pouco omisso aqui, na minha opinião. A irmã White diz que não há perfeito acordo. Não, você está falando que tem acordo. A irmã White falou que não. Então você vai falar que ela também está errada. É isso que Butler quis falar. Ele tirou dele de campo, na realidade, e colocou a senhora White ali como ponta de flecha na discussão. Que era o que praticamente todos os pioneiros faziam. Se embasavam ali plenamente, né, no que Ellen White trazia, né, por inspiração profética. Kellogg nunca enfrentou o espírito profético de Ellen White. Ao contrário, ele usou fora do contexto para amparar os pensamentos dele. Ele nunca condenou o espírito de profecia em Ellen White. Interessante isso. Você declara que há Butler para Kellogg. Butler falando assim para o Kellogg. Você, Kellogg, está declarando que há acordo entre você e Ellen White. Mas ela não. Eu conheço algumas das observações dela que lhe dão forte base para você declarar que ela está de acordo. Olha só, ele reconhece, Butler reconhece que textos que o Kellogg usou, só que ele não enxergou que eram textos fora do contexto, até pela pressão, meus irmãos. Não vamos condenar Butler. Ele não está falando com qualquer um. O Dr. Kellogg era influente. Imagina uma pessoa que você ama, influente, defensor da verdade, que você, né, claro, não devemos, como a irmã Rúbia muito bem colocou ali, confiar em homens, mas nós estamos falando de sentimento humano, inclusive sentimentos de amizade, de admiração. O Dr. Kellogg era admirado, e não se esqueçam que o início de tudo é uma causa justa, e eu tenho certeza que Kellogg usou isso a seu benefício. Vocês estão impedindo de reconstruir o sanatório. Eu não tenho dúvidas de que ele usou isso. Não tenho nada de citação dele para provar isso, tá? Só estou conjecturando aqui. Estou conjecturando. Mas o apelo emocional da causa também tem que ser levado em consideração. Isso estremece um coração humano pecador. Butler se estremeceu. E ele ficou aqui embotado das suas interpretações. Por isso ele fala, olha, eu conheço observações do Sr. White, sim. Ele tenta, né, até acalmar os ânimos. Calma, eu até em alguns momentos eu concordo com você, mas está fora do contexto. Ele continua, eu sou honesto e franco o suficiente para dizer isso, mas eu devo dar a ela o crédito. Eu quero concordar com você. Mas a Sra. White, ela não move o pé contra você, e não tem como falar que ela te apoia, por mais que você fale que a apoia. Até que ela abandone isso de dizer que há uma diferença também, eu não creio que você possa dizer plenamente que ela quer dizer. Percebam que quem segurou o alfa foi Ellen White. Porque se não fosse Ellen White, o Butler já tinha apoiado faz tempo pela pressão. E aqui está claro isso. Aqui está claro. Abalou Butler essa situação. Butler continuou sua carta a Kellogg dizendo mais coisas. Agora sim, por mais que ele se abalou, por mais que ele tentou, né, fazer ali um meio de campo, acalmar as coisas entre Kellogg, né? Ele não quer perder ali o Dr. Kellogg, até pela sua admiração, pela sua amizade, pela sua influência, pela própria causa que moveu tudo isso.
Mas agora ele se posiciona. Deus habita em nós pelo seu Santo Espírito. Isso é o que ele crê. Ele foi honesto no que ele crê. Como um confortador, como um reprovador, mais como um formador. Quando nós vamos a ele, nós participamos dele nesse sentido, porque o Espírito Santo vem a partir dele, vem do Pai e do Filho. Não é uma pessoa andando por aqui a pé ou voando como um ser literal no mesmo sentido que Cristo e o Pai fazem. Isso não era só o consenso de Butler. Isso era o consenso de todos os pioneiros, inclusive de Ellen White. Pelo menos se é assim, está totalmente além da minha compreensão do entendimento da linguagem ou das palavras. Esse é assim, é como Kellogg está dizendo. Que existe um ser pessoal que anda por aí, voando, um ser literal, no mesmo sentido que Cristo e o Pai. Essa carta é de 5 de abril de 1904. 10 anos antes da morte de Ellen White. Já estamos no 4º mês de 1904 e até agora nenhuma declaração de Deus através de Ellen White dizendo que os pensamentos trinitarianos de Kellogg, em especial seu conceito de que o Espírito Santo é um ser pessoal e divino, estão corretos. As cartas que ela enviou repreendendo foram antes da revisão. Então você tem quase um ano de discussão sobre isso e um silêncio absoluto de Ellen White. Ela simplesmente não concorda, mas não cita nada. Interessante. Interessante. Os conceitos do Dr. Kellogg, rejeitados inicialmente como sendo panteístas, lembram, antes da revisão, continuaram sendo rejeitados sob a ótica de sua explicação trinitariana. Sim, existiu a rejeição. O próprio Butler mostra isso para nós, pós-revisão. O próprio comitê, de novo, numa prova, não publicaram, brigaram contra ele. Continua ainda os pioneiros rejeitando. O tempo foi se passando e nada dos pioneiros mudarem de opinião. Que opinião? Eles não aceitam que o Espírito Santo é uma pessoa. Não aceitam. Nem de Ellen White em aceitar os conceitos do Dr. Kellogg. Ellen White também não apoia. Pelo contrário, Ellen White passou a escrever textos e mais textos, alertando quanto aos perigos dos ensinamentos especulativos sobre a personalidade de Deus. Agora sim, Ellen White começa a citar. A IASD continuava não trinitariana em suas crenças fundamentais e em suas publicações denunciando o engano do conceito católico da Trindade. Os dois primeiros Nisto Cremos, existiram 3, foram escritos, os 2 primeiros escritos por Urias Smith. Em 1946 existiu uma republicação do Nisto Cremos, feito por Wilcox e Fromm, Leroy Fromm influenciando, sendo ali, né, o padrinho de Wilcox, e ali sim começa a se mudar os fundamentos da Igreja Adventista. Caminho preparado por um compilado feito em 1945 chamado Evangelismo. Um livro chamado Evangelismo, que é um compilado de textos, e esse livro foi feito por Leroy Fromm, pastor adventista, e Ron Wilcox, também pastor adventista, prepara todo o caminho, inclusive o próprio Fromm é o primeiro a escrever na Review and Herald sobre a Trindade, ensinamentos herdados, não publicados, combatidos pelos pioneiros de Kellogg. Ele publica e depois cria o compilado junto com Wilcox. Em 1946, um novo Nisto Cremos é publicado com a Trindade como crença fundamental, diferente do primeiro e segundo Nisto Cremos feito por Urias e aprovado por todos os outros pioneiros. Percebam, os compilados são muito usados para defesas de textos sem contextos, gerando pretextos.
Em 1904, Ellen White finalmente recebe uma clara orientação de Deus sobre o livro do Dr. Kellogg, o qual foi publicado na forma de um artigo intitulado O Fundamento de Nossa Fé. E adivinhe, mudanças? Vejamos. Eu tenho sido instruída pelo mensageiro celeste que alguns dos raciocínios do livro Templo Vivo são falaciosos, mentirosos, e que tal raciocínio desencaminhará as mentes daqueles que não estão profundamente firmados nos princípios fundamentais da verdade presente. Ele introduz aquilo que não passa de uma especulação acerca da personalidade de Deus e onde sua presença está. Onde Deus está? No seu trono. E onde sua presença está? Ninguém nesta terra possui o direito de especular nesta questão. Ellen White, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 201. A orientação divina veio para o panteísmo, para o espiritualismo, do pós-revisionismo de Kellogg em seu livro. A Trindade não é panteísta, ela é espiritualista. E ela vem se encaixar com a grande abominação espiritualista que foi começada a ser ensinada por Satanás lá no Éden. A imortalidade da alma. O ômega vai ser o encaixe de todas as heresias que Satanás já inventou. Teorias espiritualistas sobre a personalidade de Deus, seguindo as lógicas conclusões deles, derrubam toda a eficiência cristã. Começam a compreender agora o espiritualismo entrando nas doutrinas cristãs. O Espírito Santo, como uma pessoa, é uma raiz dessa. Assim como a imortalidade da alma, assim como a divindade de Cristo. São raízes. São raízes que vão abraçando o coração humano e tirando ele de próximo do caráter verdadeiro de Deus. Neste mesmo artigo, Ellen White foi orientada por Deus a considerar as especulações do Dr. Kellogg como o alfa, ou o início das heresias fatais. O alfa é o que, então? O panteísmo? Não, não é. É o início do espiritualismo. O alfa e o ômega não são coisas diferentes. A diferença é que o ômega é mais aperfeiçoado por Satanás. O início das heresias fatais, o alfa, heresias no plural, inclusive. E depois, de forma dramática, ela prediz o ômega, ou o final dessas heresias doutrinárias que seriam introduzidas na igreja em algum tempo no futuro. E eu acabei de falar para vocês, 1945, 46, o que acontece? Nova publicação do Nisto Cremos, por Wilcox e Leroy Fromm. Não se engane, muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Agora temos diante de nós o alfa deste perigo. O ômega será de uma natureza mais impressionante. O que está acontecendo no meio cristão, meus irmãos? O ômega é mais impressionante ou não é? Como estão ensinando Deus para as pessoas hoje? Estou falando mesmo de exemplo, de coração, de atitude. A boca fala do que o coração está cheio. Como está sendo as famílias cristãs hoje em dia? O homem está sendo um sacerdote? Está dando sua vida pela esposa? Como está sendo o relacionamento das famílias, das igrejas? Como está sendo as explicações do caráter divino? Como está sendo as pregações? Essa é a natureza do ômega, refletida nos seus adeptos. Como que o mundo está? Como que o coração humano está? Porque o coração humano, quando se afasta de Deus, e como que a gente se afasta de Deus? Perdendo o seu caráter. Porque a lei de Deus é o caráter de Deus. O ser humano está perdendo a fé em Deus, porque ele não conhece a Deus. Como que você vai crer em algo que não vê se você não conhece?
Tem como crer em algo que você não conhece? Não tem como. O ômega é o reflexo do que nós estamos vendo. E ele é de uma natureza muito mais impressionante. O mensageiro de Deus foi ainda mais claro em sua mensagem a Ellen White sobre o ômega. O templo vivo contém o alfa destas teorias. Qual templo vivo ele está falando? Antes da revisão? É do panteísmo que ele está falando? Não é. É da Trindade. O templo vivo contém o alfa dessas teorias. Eu soube que o ômega o sucederá em pouco tempo. E sucederá de forma muito poderosa. E eu temi pelo nosso povo. Palavras de Ellen White, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 203. 27 anos depois desses episódios, a ISD mudava suas crenças fundamentais, que é o que eu já te contei para vocês. Isto cremos é mudado em 1946. Antes de 1946, existe um Deus pessoal, um ser espiritual, criador de todas as coisas, onipotente, onisciente, eterno, infinito, em sabedoria, santidade, justiça, bondade, verdade, misericórdia, imutável e presente em toda parte por seu representante, o Espírito Santo. Existe um Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai Eterno, crença fundamental oficial da ISD, publicada pela primeira vez em 1872 por Urias Smith, repetida em todos os yearbooks entre os anos de 1889 e 1914, e que em 15 de abril de 1894 foi aprovada oficialmente na significativa Assembleia Geral de Battle Creek. Essa é a crença que os nossos pioneiros tinham. Essa é a crença que passaram a ter a partir de 1946. A divindade ou trindade consiste do eterno Pai, uma pessoa, um ser espiritual, onipotente, onipresente, onisciente, infinito em bondade e amor, o Senhor Jesus Cristo, Filho do eterno Pai, através de quem todas as coisas foram criadas, e a salvação das hóstias dos redimidos será realizada. O Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, o grande poder regenerador na obra da redenção. Crença fundamental publicada no Yearbook de 1931, entre os anos de 1915 e 1930, as doutrinas oficiais da ISD deixaram misteriosamente de serem publicadas. Só lembrando que Ellen White morreu em 1915. Meus irmãos, essas são as referências que eu usei. Quem quiser os slides, fique à vontade, podem, né? Tá, inclusive usando as referências originais e oficiais dos livros que eu usei para a gente chegar nesse estudo. E é um assunto importante. É um assunto que muitas vezes é passado para nós de forma muito superficial e a gente precisa se aprofundar muito nele. A gente teve, né, pouco tempo, claro, para entender tudo isso, mas quem tiver dúvida, fica à vontade, pode me procurar no particular. Se alguém tiver alguma dúvida agora, fique à vontade. Se não, quero convidar vocês para que a gente possa fazer uma oração e a gente encerra nosso culto de manhã sabática de hoje. Vamos orar então? Aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez falar nos nossos corações, nos elucidar de todos os engodos que Satanás, muitas vezes, traz à frente dos nossos olhos, Senhor. Felizmente, muitos homens foram usados pelo teu inimigo. Mas a tua bondade, a tua misericórdia, a tua justiça, ela persevera para sempre. O Senhor é bom. O Senhor nos ama. O Senhor cuida de nós, Senhor. O Senhor é um ser pessoal, que se assenta no teu trono e olha para todos nós com carinho, com amor. E a prova disso está no teu Filho, dado a nós, crucificado por nós, ao qual o Senhor prova o seu grande amor por cada um que aqui ouve tua mensagem neste momento e todos aqueles que ouvirão no futuro. Que todos os mundos possam ver tua misericórdia, Senhor, e se ajoelhar aos seus pés por tua benevolência e justiça.
Nos ajude, Senhor, pois o ômega está presente e ele é impressionante, ele é enganador. Mas aos teus pés é impossível ser enganado, pois Jesus disse que conhecereis a verdade vos libertará. E a maior liberdade que possamos ter é aos seus pés, nosso Deus e o nosso Criador. Obrigado, Senhor, por toda a misericórdia, por toda a justiça, por toda a bondade. Em nome de Jesus, eu oro, eu peço e lhe agradeço. Amém. Amém, Senhor. Feliz sábado, meus irmãos. Que Deus abençoe todos vocês. Feliz sábado. Deus abençoe. Foi muito Excelente sábado. Muito bom estudo. Mas estava acabando, então, quando eu saí, não sei que ia demorar.